Olá, meus amados! Mais uma transmissão ao vivo na Mira da Saúde. Atrasamos um pouco porque estávamos fazendo uma gravação, estava tão empolgado que não percebi tempo passar. Mas voltamos agora para a live para poder então interagir com vocês. Como está sendo o domingo para vocês? Muito bom? Excelente! Você fez a lição de casa? Lembra aquelas pessoas que assistiram na última vez, na semana passada? Eu pedi para vocês estudarem, fazerem leitura de um capítulo da Bíblia. Lembra? Se não, não tem problema também. Nós vamos estudar hoje isto e tirar proveitos, tirar as conclusões, não forçadas, mas conclusões óbvias e que as pessoas experimentaram, desfrutaram e venceram o mundo. Espero que através desse estudo nós também possamos alcançar esta vitória. Então, para começar, vamos orar pedindo o Espírito Santo. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado pela esta oportunidade de abrir sua palavra, entender o seu pensamento. Para isto, nós precisamos do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos revelar seu pensamento, sua vontade. E quando o Espírito Santo nos falar, que possamos ouvi-la atentamente e que nosso coração enche de gozo e alegria e gratidão por aceitar o seu pensamento e viver com o seu pensamento este mundo. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 11. Vamos estudar capítulo 11 e capítulo 12 e vamos entender esse grande pensamento do nosso bom Deus e aplicar estas maravilhas na nossa vida e principalmente na nossa saúde. O objetivo de nós estudarmos a Bíblia é exatamente isto: aplicar as verdades bíblicas para a nossa saúde. Isso é a única forma de nós vencermos qualquer doença. Sem aplicar as verdades bíblicas na nossa doença, nenhum tratamento terá benefício definitivo. Pode ter algum benefício momentâneo, mas sempre ficando com preocupação, com angústia, com dúvidas, inseguranças. Nós queremos livres, sermos totalmente livres dos medos. Bom, então, vamos para capítulo 11, a partir do verso 1. 2 Samuel, né? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho.
era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. O que vocês acham desse Davi? Cara é bom? Ou você está fazendo assim? Cara é safado, malandro. Nós julgamos de uma forma tão simples. Davi, segundo relato aqui, ele caiu na tentação do inimigo. Realmente ele caiu na tentação do inimigo, mesmo sabendo que ela é casada, simplesmente mandou chamar e trazer e deitou. Depois de algum tempo vem a história, notícia de que ela está grávida. E quando continuar lendo restante, então Davi chama o marido dela que está na batalha e faz assim, olha, que bom que você lutou bem, agora descanse um pouco, vai para a sua casa e fica lá, descanse. E o marido dela saiu da presença do rei, não vai para a sua casa, mas sim, ele fica na porta do palácio junto com outros servos. E Davi foi notificado de que Urias não foi para casa. Aí chama, e quando chama, então, a pergunta, por que você não foi? Aí Urias responde, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte, Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. O plano de cobrir seu primeiro erro não foi sucesso. Ele caiu na segunda tentação do inimigo. Em vez de ele confessar do seu erro, ele queria esconder e fez segundo plano. Não deu. Então, o inimigo continuou dando terceiro plano. Já que é assim, daqui a pouco, Batseba vai ter filho, vai ter cara de Davi, vai sair um Davizinho, e todo mundo vai saber que eu aprontei. Então, o que eu vou fazer? Vamos apressar. Vamos eliminar este marido e eu vou trazê-la como minha mulher e assim ninguém vai
duvidar que eu tive filho com ela. Isso porque casei oficialmente. Então, o terceiro plano, ele escreve uma carta para seu general Joabe e faz um esquema para que morresse na batalha. Olha que só. Sabe que quando você dá primeiro passo, ouvindo o engano do inimigo, torna-se mais fácil dar segundo passo. Porque o inimigo não quer te perder e quer te levar até ao último momento de desgraça, até a destruição completa. E Davi está caindo direitinho. E realmente, Urias morre na batalha segundo a ordem do rei. Quando então a esposa Batseba recebeu a notícia de que seu marido morreu, ela pranteia. Passa os dias de tristeza. Quando passam aqueles momentos, então, Davi simplesmente manda trazer para ser sua esposa. Olha só. E nasceu o bebê. Que maravilha, né? Maravilha para quem? Para Satanás. Mas para o Criador de Davi, Criador que estabeleceu o reino de Israel, estabeleceu Davi como rei, ele precisava fazer alguma coisa para que Davi voltasse para ele. Então Deus aciona o plano de resgate. Resgatar Davi. Em vez de dar uma cascudinha no Davi, mas Deus planeja muito sabiamente para resgatar Davi. Esse é capítulo 12. Na época, então Deus tinha uma pessoa, um profeta, que conhecia muito bem quem era Jeová, Deus de Israel. E este fiel servo de Deus, ele então entendeu perfeitamente o grande engano onde Davi caiu e ele por si só não estava conseguindo sair, estava sendo destruído por inimigo. Por que ele estava sendo destruído por inimigo? Porque ele ainda estava dentro ou no engano de Satanás. Ele achava que estava indo tudo bem. Adulterou, assassinou, mas esquece, porque agora Urias morreu, Batseba é minha esposa e com ela tive um filho, que maravilha! E batalha está indo bem, então achava que nada tinha acontecido, mas, sabe, Davi não estava em paz. À noite, principalmente, quando ele queria dormir, Satanás trazia aquelas acusações, condenações. E Davi perturbado. Sabe que quando não dorme direito, o semblante muda. E o servo de Deus, profeta Natã, começou a perceber que Davi, este servo tão fiel a Deus, ultimamente está sendo um tanto conturbado, perturbado, e seu semblante desfigurado. O que será que está acontecendo? E aí Deus então revela para Natã: Natã,
agora você tem uma missão para realizar. Vamos resgatar meu servo Davi e você seja meu mensageiro. Ser mensageiro de Deus é um grande privilégio, porque resgata almas perdidas. E ao mesmo tempo corre um perigo tremendo. Porque quando aquele pecador que tem autoridade não aceitar a voz do Espírito Santo, corre perigo da vida. Por ter autoridade, pode eliminar a vida do mensageiro de Deus. Mas isso não tem problema, porque mesmo que autoridade iníquo que rejeita a mensagem de Deus, que pode tirar a vida do mensageiro de Deus, não tem problema nenhum, porque o Criador vai ressuscitar seu servo fiel. Então, ser servo de Deus é cumprir fielmente as ordens do Criador. Por isso que isso é grande privilégio, porque cumprindo fielmente a vontade do Criador, nós estamos cooperando com o Criador no resgate das almas. Isso é bom demais. E assim, Deus dá sabedoria para Natã para contar uma história. Hoje vamos ler esta parte. Como que Natã conta uma história para Davi. Aí, ele, quem sabe, depois de cumprimentar, ele começa a contar. Sabe de uma coisa, rei Davi? Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive Jeová, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha o julgamento de Davi. Sabe quando alguma pessoa julga de um caso, sabe como que a pessoa julga? Julga exatamente contra ela mesma. Quando eu julgo a minha esposa porque fez isso ou aquilo, estou julgando a mim mesmo. Por quê? Porque eu também faço exatamente aquilo e, em vez de aplicar isso para mim, eu quero aplicar numa outra pessoa que fez a mesma coisa. Então, Jesus falou, não julgar ninguém. Julgamento cabe somente a Deus. E Davi, furioso, julgou. E assim que Davi julgou, sabe qual foi corajoso servo de Deus, Natã? Ele, sem hesitar, imediatamente fala. Disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz Jeová, Deus de Israel,
eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra de Jeová, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz Jeová: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Uau! O profeta Natã falou umas coisas para rei Davi, coisas pesadas. Quando a gente lê letras, dá medo de Deus, não é? Por quê? Olha só, porque Davi fez tudo isto, o que Davi vai receber? Nunca vai apartar a espada na tua casa. Eu vou dar tuas mulheres para aquele que vai levantar da própria sua casa. Que coisa! Você gosta desse tipo de Deus? Você consegue adorar, louvar um Deus assim? Ou você fica, eita, que Deus furioso! Então, se eu também errar, eu também vou receber de alguma forma, mas eu jamais quero receber igual Davi. Você tem medo de Deus? O que você está experimentando ao ler estas palavras de Deus? Realmente Deus vinga desta forma? Você precisa entender disto. Sem entender disto, você lê a Bíblia e você tem vida religiosa, realmente toda experiência religiosa sem entender Deus que falou através de Natã o que vai fazer com Davi, sua vida religiosa é tempo perdido. Simplesmente tempo perdido. Não serviu para nada. E aí, nós vamos voltar. Assim que o profeta Natã comunica aquilo que Deus falou para ele, verso 13, então disse Davi a Natã: pequei contra Jeová. Disse Natã a Davi: também Jeová te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos de Jeová, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Terminou aqui a missão de Natã. E a vida de Natã foi poupada. Davi
verdadeiramente confessou seu pecado e agradeceu grandemente. Como que eu sei que Davi agradeceu grandemente pelo perdão que Deus lhe concedeu? Garantiu. Jeová também perdoou o seu pecado e não morrerás. Que maravilha, gente! Que maravilha! Ah, mas que maravilha, coisa nenhuma! Por quê? Não falou? Filho vai morrer. Filho que vai pagar o pecado do pai. Olha, se você entender disto, vai ser um problema sério de você ter um bom relacionamento com seu Deus. Se eu entendesse dessa forma, meu filho que pagou os meus pecados, vida inteira eu ficaria triste, deprimido, quem sabe suicidaria. Que prazer que existe! Se Deus me poupou a vida, mas meu pecado, por causa do meu pecado, meu filho que morreu, então fica na mesma. Vamos resolver? Como que é isto? Quando continuar lendo a palavra de Deus, nós vamos tirar a solução que Davi teve. Isso é uma maravilha. Mas vocês precisam fixar bem este verso 14, a explicação de Natã. Posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos de Jeová. Sabe o que Davi fez? Deu motivo para os inimigos de Jeová blasfemar. Você tem que entender disto. Os inimigos de Jeová estão blasfemando porque Davi deu motivo para eles fazerem isto. Grave disto, grave. E sentença de Deus é o quê? Também o filho que te nasceu morrerá. E o próximo verso. E Jeová feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Verso 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa de Jeová e adorou.
Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Jeová se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha aí. Você entendeu? Antes de entender, eu fiquei igual os anciãos da casa de Davi. Mas que rei esquisito. Assim que morreu, verificou, se levanta da terra, lava-se, troca de vestes, vai a Jeová, adora. Qual foi a adoração de Davi diante de Jeová assim que criança morreu? O que ele fez? O que ele falou para Jeová, seu Deus? Reclamações ou louvores? Nossa adoração só existe dois tipos: agradecimentos, alegria, gozo, e recebe aquela tremenda bênção de Deus, a paz plena, o Espírito Santo. Outra forma de adorar pode ter a bela forma religiosa de adorar, mas nada de alegria, nada de paz, nada de bênção. Só existem esses dois tipos de adoração. Você acha que qual foi a adoração de Davi? Para mim, por ele ter voltado e sem ter sentido fome e ter pedido: coloca pão agora, eu vou comer. E ele mandou ver toda a mesa posta. Então, a adoração dele, com toda certeza, foi a de bênção, paz, misericórdia, graça de Deus. Como? Como isso é possível? Uma forma é possível. Sabe o que Davi sabia? Seu filho não morreu para pagar seu pecado. Que maravilha, né? Deus que poupou a vida do pecador, porque perdoou e garantiu que não morrerás, vai matar aquele filho inocente pelo pecado do pai? Jamais, jamais. Mas então o que aconteceu? Não foi Deus que não foi Deus que feriu a criança para adoecer? Não foi Deus que matou? Você acha? Eu não acho. Sabe por que eu não acho que Deus que matou? Ou não é que não acho, eu tenho certeza que Deus não matou, nem feriu a criança. Por quê? Deus é vida. Deus é restaurador. No nome de Jeová existe esse significado. Eu sou o que sou. Eu sou criador. Eu existo por mim mesmo. Eu dou a vida em abundância.
nunca destrói, nunca tira a vida. Existe um que tira a vida: os inimigos de Jeová. Aí sim, os inimigos de Jeová são destruidores, aqueles que tiram a vida, aqueles que provocam a doença, a enfermidade, são obras do inimigo de Deus. Deus, por ser Jeová, por ser vida, ele não tem como destruir a vida que ele mesmo cria, ele mesmo forma. Impossível. Tá. Então, Davi, conhecendo quem é Jeová, assim que criança morreu, ele pode fazer. Por quê? Já foi avisado. Quem é que vai fazer? Os inimigos de Deus estão blasfemando. Que blasfêmia que os inimigos de Deus estão fazendo para Deus? Como que pode, seu Deus? Davi tem que ser apedrejado. Não adulterou? Então, que mate. Deus, negativo. Eu não sei destruir. Como não sei destruir? Meu negócio é perdoar. Perdoar tudo que Davi fez de errado. Sabe por quê? Davi fez tudo aquilo porque você, seu capeta, foi você que enganou meu servo, meu filho. E Davi caiu nos seus enganos. Mas eu perdoo. Você não sabia disso, né? Eu consigo perdoar Davi, consigo perdoar todo mundo, porque meu amor é infinito, meu amor jamais acaba, meu amor é sem nenhuma condição, incondicional. Por isso eu posso perdoar. E mais, é meu filho que morreu por Davi. Davi não precisa morrer. E daí os inimigos de Deus, sabendo que Deus realmente é assim, o que eles queriam enganar Davi? Mais uma vez. Ó Deus, então vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar o filho concebido no pecado. Vamos ver se Davi agora vai reclamar a ti porque filho morreu. Sabe quem que reclamou quando seus filhos morreram? Lembra de Jó? Jó, caindo na tentação de Satanás, continuou caindo nas tentações do inimigo de Deus, até que profeta venha a revelar para ele as verdades. Assim como Davi. Se profeta Natã não tivesse vindo para revelar os pensamentos de Deus, Davi continuaria com seu pecado e seria destruído. Mas que bom que Deus jamais permite um de seus seja destruído. Isso é maravilha de Deus. Realmente isso é uma maravilha. E daí, sabe o que acontece? Davi ouviu de profeta.
os inimigos de Deus que me colocaram na tentação, que me enganaram, querem me enganar. Deus avisa. Os inimigos de Deus querem matar seu filho. Mas lembre, eu perdoei seu pecado e você não morrerás, porque seu pecado foi completamente perdoado. Por causa desse entendimento, Davi, enquanto criança estava viva, era ficar com Deus, em vez de ficar ouvindo o que o inimigo estava acusando, condenando, tentando enganá-lo de novo, agora com as palavras de Deus. No chão, na terra, ele estando estes momentos com Deus, para não cair na tentação do inimigo. Por Davi ter estado durante uma semana inteira, para ele, nestes momentos críticos de ataque ferrenha de Satanás, a alimentação não era coisa importante. Mas sim, ele estando com Deus recebia o poder do Espírito Santo diretamente, e esse poder então sustentou Davi com mente clara de compreender cada palavra que Deus estava oferecendo para Davi. Por causa disto, Davi consegue escrever um lindo salmo. Salmos capítulo 51, 32. Coisa extraordinária. Por ele ter estado junto com Deus durante uma semana antes da morte da criança, ele recebendo diretamente os ensinamentos de Deus nesses 7 dias. E assim, Davi tinha a certeza absoluta: seu filho jamais pagará seu pecado, porque seu pecado já foi perdoado. Então, se seu filho morrer, quem é que provoca essa morte? Satanás. Em vez de reclamar, oh, Deus, por quê? O que esse menino sabe? O que ele pecou? Por que Deus? Por que permitiu que ele morresse? Em vez de resmungar, reclamar para Deus, levanta corajosamente da terra, lava-se, troca de veste e vai ao templo para louvar, para agradecer e estar cheio do Espírito Santo. E inimigos de Deus não puderam derrotar o servo de Deus, o Davi, o escolhido, porque Davi ficou com Deus. Você precisa lembrar de uma coisa: você não está pagando pelos seus pecados através da doença que você tem. Nunca. Não porque você comeu coisa errada, coisa que hoje, quando eu vejo estas mensagens, fico assim, é uma dor profunda. Porque tem gente que comenta, parece que são adventistas do 7º dia,
comentam nos meus posts, né, do YouTube. Eu fiz uma gravação para o povo coreano, na língua coreana, sobre esse novo coronavírus que está trazendo um terror no mundo inteiro. E aí, muitas pessoas entraram e colocaram alguns dizeres do Espírito da Profecia e colocaram, olha, por eles terem comido estes animais imundos que Deus proibiu, aí adquiriram este vírus e estão morrendo por causa de pneumonia. Quando ouço uma coisa dessa, ai, ai, ai. Que tipo de Deus eles estão adorando, conhecendo? Totalmente errado, meus queridos. Vamos acordar. Não porque eles comeram aquelas carnes dos animais selváticos, animais imundos, segundo o Levítico 11, por isso que como castigo Deus colocou esta doença, este vírus, transmitindo para tantas pessoas, morrendo mais de 800 pessoas. Não! Jamais Deus faz uma coisa dessa. Pela misericórdia, Deus quer salvar. Mas as pessoas, sem conhecer a Deus, continuam rejeitando a voz de Deus, os mandamentos de Deus. Não é porque eles comeram os animais imundos por castigo, então agora estão com pneumonia, sofrendo, algumas morrendo. Não é por causa disto, meus amados. Mas por eles terem rejeitado os mandamentos de Deus, o que o inimigo fez? Abaixou tremendamente a imunidade das pessoas. Imunidade. Com baixa imunidade, aquele vírus que é normal nos animais selváticos, agora estão destruindo as células das pessoas contaminadas, infectadas. É isso que está acontecendo. Então, Deus não precisa pedir, olha, você errou, então agora você tem que pagar. Jamais ele pede. Você errou, eu pago por você. Já paguei por você. Acredite em mim, você não precisa sofrer. Você saia dessa. Sabe que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Como Deus é onisciente e sabe de início até ao fim, para continuamente perturbar a vida de Davi e também dos seus familiares. Sabe o que o inimigo iria fazer? Levantaria um filho chamado Absalão. E esse filho Absalão, então, iria se rebelar contra seu próprio pai. E ele tomaria, então, as mulheres e concubinas do pai no pleno sol e deitaria. E também um dos seus filhos, e aí cometeria um tremendo mal com uma meia-irmã. Deus onisciente via tudo isso que iria acontecer. Então, Deus avisou, vai acontecer tais coisas. Mas, meu querido filho, seja firme, porque
eu perdoei o teu pecado. Deu para entender esse Deus tão magnífico, tão maravilhoso? Eu fico muito agradecido a meu bom Deus, Jeová, que perdoa 70 vezes 7. Seu perdão é infinito. Espero que você aceite o seu perdão e não carregue nenhum remorso, nem sentimento de culpa, por causa que no seu organismo apareceu tais doenças. Isso não é a consequência do seu mau procedimento, mas sim é uma consequência de que o inimigo está blasfemando a Deus, tentando Deus para que aconteça doença em você, inimigo mesmo que toca você para provocar a doença, para que você fique resmungando, você fique mais afastado de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos acordar? Toda a minha doença real, quem que já eliminou? Quem que já carregou? Nosso Salvador e Redentor, Jeová que salva, Jesus Cristo. Isso é uma maravilha, tremenda maravilha. Por isso, meus queridos irmãos, espero que vocês consigam acreditar, crer neste Deus. Eu vou apresentar a Salmo 51, uma parte onde Davi, depois que experimentou o perdão de Deus, o que ele fala? Salmo 51, verso 4. Confissão verdadeira. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe qual é a maneira que Deus fala para você? Lembra daquilo que Deus falou em relação a Jó? Jó, capítulo 1, fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó não era nada íntegro, nada reto, nada de temer a Deus. Nós sabemos disso. Depois que acontecem as coisas, Jó, nada é daquilo. Mas Deus já justifica, já atribui. Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e desvia do mal. Que coisa linda, né? Deus fala a mesma coisa para você e para mim. Havia um homem chamado Geia, na terra de Bahia. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal. Que maravilha!
Eu simplesmente louvo a Deus por Ele me considerar desta forma, a despeito de multidões de pecados que eu tenho, que Ele já me perdoou. Eu simplesmente vibro por ter experimentado tanta perdão, igual Maria Madalena, sabendo que Jesus, que perdoou, expulsou 7 demônios, pelo agradecimento. Ela, que não era rica, juntou todos os recursos e comprou um perfume e lavou seus pés. Que maravilha! Esta alegria de receber o perdão, alegria de já receber a cura das doenças. Porque sem perdão dos pecados não existe a cura real, verdadeira, cura duradoura. Vamos finalizar? É bom que chegou o tempo e vamos finalizar por aqui. E na próxima semana não vamos estar aqui na Bahia, mas vamos fazer um esforço para deixar gravada a transmissão, a live, para que no próximo domingo também tivesse uma transmissão, só que não vai ter a interação. Então, vamos ler alguns comentários e perguntas. Mas antes de ler, eu gostaria de mencionar uma coisa. Acho que eu preciso mencionar um verso da Bíblia para poder falar disto. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, apóstolo Paulo nos dá garantia. Romanos capítulo 4, versos 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Por Deus me justificar, mesmo que não faça absolutamente nada, então, pela fé, agradeço, aceito, eu vou viver como justo. Guardar os mandamentos de Deus será um prazer tremendo. Como Davi diz, sua palavra é mais doce do que favo de mel. Sua palavra é mais preciosa do que ouro finíssimo. Não existe outra coisa melhor do que a palavra de Deus quando nós aceitamos aquilo que Deus nos atribui. Para o ímpio, diz, você é justo, você é homem íntegro e reto, temente a Deus e desvia do mal. Diante desta determinação, eu simplesmente, muito obrigado,
aí surge a verdadeira adoração e louvor e andar nos seus caminhos. Vamos vencer esta semana com esta fé. Somente a fé que vence o mundo. Então, olá, Selma. Tudo bem, Selma? Fiz curso com o senhor em 2012 em Atibaia. O senhor não oferece mais o programa para leigos, só para médicos? Olha, nunca fiz para os médicos um programa. Talvez em 2012, em Atibaia, Selma, não sei se eu estou com Alzheimer, eu não sei se eu fiz algum curso em Atibaia. Não me lembro ter feito algum programa. Eu fiz em Serra Negra, também próximo de Atibaia, como que chama aquele lugar? Morungaba. Fizemos alguns programas em Morungaba, mas em Atibaia, estou de Alzheimer, desculpe, tá? Mas fazemos sim programa New Start para leigos, para qualquer pessoa que necessite. O próximo, inclusive, será em Mato Grosso do Sul, no município de Sidrolândia, no Recanto Maranata. Data 19 a 28 de maio. Selma, se você puder vir, excelente. Muito bem-vinda. Olá, Vasti Silva. O que o senhor pensa a respeito da imunoterapia contra o câncer? Vasti, como o próprio nome diz, é uma terapia imunológica. Imunoterapia. Pelo conceito, terapia não leva à cura da doença. Pode diminuir tamanho, pode amenizar sintomas, pode acalmar um pouco seu espírito, porque câncer diminuiu até desapareceu, mas não cura. Então, não seria melhor você experimentar a cura real e verdadeira? Você ficar livre da doença? Quanto à imunoterapia, esta terapia não leva à cura. Pode fazer melhorar o tamanho do tumor, pode amenizar sintomas, mas uma coisa jamais elimina com imunoterapia: o medo pelo câncer. Então é melhor experimentar a cura verdadeira que vem do nosso Criador gratuitamente. Olá, Cleo Costa. Estou muito feliz de assistir o senhor ao vivo. Também estou feliz de você estar assistindo. Muito, muito obrigado. Webson, tudo bem, Webson? Quero muito mudar minha alimentação para vegetariana estrita, mas gosto muito de uma crachinha de galinha que minha patroa faz. Excelente! Pode, manda ver nessa galinha, crachinha de galinha. Como faço para resistir à comida da minha patroa? Já deixei minha patroa e filhos estressados para mudar a alimentação para a vegetariana. Hoje estamos tranquilos, mas eu nem tanto. Oro a Jeová para me ajudar nas tentações alimentares. Tem dica, irmão Gê, para que eu mude minha alimentação, meu querido? Passo a passo, de repente, passo a passo ou de repente? Webson, você ainda gosta de graxinha de galinha? Vai. Alegra a sua patroa que prepara com tanto carinho. Mas ame-a, ame seus filhos,
à vontade. Em vez de você olhar o que eles comem e ficar com cara fechada, que eu fazia antigamente, quando não compreendia, não experimentava o amor incondicional de Deus, agora participe alegremente com seus familiares tão queridos e amados, e você ficar feliz, alegre, e certamente Deus vai tocar o coração de cada um. No momento certo, todos vão querer viver como o Pai vive e como o Pai gostaria de que vivessem. Então, em vez de focar na alimentação vegetariana estrita, ame-os incondicionalmente como Jesus te ama. Sandra Souza. Tudo bem, Sandra? Baixo os vídeos do Dr. Geia e escuto à noite. Me traz paz e durmo rapidinho. Eita! Então quer dizer que para Sandra, minha voz é sonífera? É? Maravilha! Muito bom! Elvis Eduardo. Tudo bem, Elvis? Sou casado há 12 anos e tenho uma filha de 8. Minha esposa tem lúpus do tipo sistêmico. Ela é muito geniosa. Brigamos muito e nessas brigas ela diz palavras e ofende muito. O senhor tem algum conselho recentemente? Recentemente passamos por uma enchente em casa e perdemos quase tudo em nossa casa. Desde então as coisas pioraram muito. A luta está grande. Elvis, realmente deve estar passando momentos difíceis e delicados, mas mesmo recado que dei para o Edson, eu gostaria de dar. Sabe que quem está com doença autoimune realmente sofre muito. Lúpus sistêmico, então, poxa, realmente você precisa amá-la incondicionalmente. Ela precisa desfrutar todo o seu amor sem colocar uma condição sequer para que ela possa descansar nos seus braços. Ela possa simplesmente confiar completamente em você. Ela não sentir, através das suas palavras, algumas vezes, na tentativa de defender dos ataques da sua esposa, pelas palavras, então você quer tocar algum momento, algumas palavras, tocando no orgulho dela. Isso acaba com ela. Coloca no sentimento de culpa, sentimento de remorso. Em vez de você ser colaborador do inimigo da vida, seria muito bom você ser cooperador junto com Jesus Cristo. Amar, amar e amar. E logo, logo você vai ver a vitória. Realmente vai experimentar a vitória. Leuber Borges. Olá, Leuber Borges. Ou Cleuber Borges. Seria muito simples perguntar a Deus por que Ele criou os animais imundos e os limpos? Se Deus proibiu, quem somos nós para liberar o consumo de animais imundos? Todos os que comem animais imundos sofrem as consequências, simplesmente porque os animais imundos contêm em seu sistema de defesa bactérias que são nocivas aos seres humanos, ou seres limpos. Só fazendo uma observação técnica, que esta afirmação
que os animais imundos contêm em seu sistema de defesa bactérias que são nocivas aos seres limpos, creio que isso precisa ser corrigido. No sistema de defesa dos animais imundos, não existem bactérias nocivas para seres limpos. Jamais. No seu organismo pode existir, mas isso não é questão. Mas, se seu sistema de defesa funcionar normalmente, qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer coisa que invada, seu sistema de defesa destrói por completo. Bactéria não é nociva para nós, mas sim funcionamento do seu sistema de defesa. Espero que você compreenda isto. Óbvio que ouvir a palavra de Deus é um privilégio, não é mesmo? O Evison, não entendi porque o Senhor Jeová permitiu que a criança morresse. Me perdoe a lentidão no raciocínio. O Evison, você é baiano? Parece que baiano você é devagar no raciocínio. Sabe por que Deus permitiu que a criança de Davi morresse? Porque o inimigo de Deus, que blasfemaram a ponto de morrer criança, para ver qual será a reação de Davi. No caso de Jó, Deus não permitiu para seus filhos morrerem, para ver a reação de Jó, embora Deus já conhecesse aquela reação, porque Jó não conhecia a Deus, ele era muito religioso, tinha todo o ritual de religiosidade, mas sem conhecer a Deus. Lá no final, no capítulo 42 do livro de Jó, ele mesmo fala, olha, eu não sabia de nada, eu falei coisa que eu não sabia. Agora estou vendo. Agora ele começou a entender quem é Deus. Lá no final do capítulo 42. Então, Deus permite as blasfêmias de Satanás, para quê? Para fortalecer a fé. Por ele ser justo, quando o inimigo acusa Deus, na sua onisciência, realmente isso pertence a ele. Não cabe a nós discutir, porque num caso permite, num outro caso não permite. Isso não cabe a nós. Mas toda vez que Deus age, é para nos dar a vida, para nos justificar. Lourdes Duarte, as pessoas que morreram e estão morrendo por causa do inimigo, apesar disso, elas pertencem a Deus e irão para uma casa do Pai. Pode comentar? Sim, todos aqueles morreram porque o inimigo acusou sem nenhum motivo. Todos são mártires. Nós vamos encontrar lá no céu. Sim. Então, quanto a isto, nós não precisamos duvidar da fidelidade do nosso bom Deus. A vida pertence a Deus. Portanto, não precisamos duvidar, porque Deus permitiu agora, exatamente neste momento, para fulano e para ciclano, ele concede a vida mesmo ele sendo malandro,
Isso não cabe a nós, mas sim Deus, na sua onisciência, Ele permite ou não permite. E pensar um pouco, quando Ele permite, é porque a pessoa está com a vida eterna garantida. E também quando Deus permite este momento de voltar ao pó da terra, é porque a pessoa rejeitou a misericórdia de Deus a ponto de não caber nenhuma gota de misericórdia de Deus. Então, Deus precisa respeitar a escolha de cada um. Então, espero que não haja nenhuma confusão ou polêmica quanto à autoridade do Criador. Ele que é Criador, Ele que gerou, Ele está muito mais atento com a vida de cada um de nós. Que bom! Chegou o fim mesmo. Vamos finalizar com agradecimento? Obrigado, Pai, porque o Senhor é tremendo, terrível. Deu até seu Filho unigênito para salvar a vida de Davi, vida minha, vida de cada que estão assistindo. Muito obrigado, Pai, que cada momento, sem duvidar, possamos ouvir atentamente sua voz e desfrutar seu amor infinito. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana!